O estúdio estava repleto de expectativa, pois mais uma vez, Serginho Groisman, conhecido por sua postura calma e seu jeito descontraído, estava prestes a conduzir uma entrevista ao vivo que até então parecia ser apenas mais uma conversa leve e descontraída. Mas o que ninguém poderia imaginar era que essa conversa se transformaria em um momento profundamente emocional que tomaria todos de surpresa. Frei Gilson, um renomado frade da Igreja Católica, conhecido por suas palavras de sabedoria e seu compromisso com a justiça social, estava ali para falar sobre sua trajetória de vida e suas convicções. Mas o que ele não sabia era que suas palavras carregadas de emoção e verdade iriam tocar fundo no coração de Serginho e, de certa forma, no de toda a plateia. A conversa parecia tranquila no início, com o Frei Gilson falando sobre sua jornada religiosa e os desafios que enfrentou ao longo dos anos. Mas conforme o papo foi se aprofundando, Frei Gilson começou a abordar a questão da vulnerabilidade humana e a necessidade de compaixão verdadeira, algo que o próprio Serginho não esperava ouvir. Às vezes, disse Frei Gilson com sua voz suave, nós nos perdemos em busca do que acreditamos ser sucesso, em busca de poder, reconhecimento e dinheiro, e esquecemos o valor das coisas simples, as palavras de carinho, o toque humano, o sentimento de verdadeira amizade. Eu vivi muitos anos na sombra da religião, mas a verdadeira força vem de saber que todos somos vulneráveis, todos somos frágeis, e isso é o que nos torna humanos. Serginho, sentado na cadeira diante de Frei Gilson, começou a balançar a cabeça lentamente, como se estivesse absorvendo cada palavra. As câmeras capturavam os detalhes, e aos poucos o sorriso descontraído de Serginho foi se desfazendo. Ele estava tocado mais do que imaginava. As palavras de Frei Gilson estavam atingindo um lugar profundo dentro dele que ele não sabia que ainda existia. Foi quando Frei Gilson, olhando diretamente para ele, disse: "A vulnerabilidade é nossa verdadeira força, Serginho. Não há vergonha em reconhecer nossas fragilidades, pelo contrário, é quando nos permitimos ser vulneráveis que encontramos nossa verdadeira humanidade. O que você sente é o que te torna mais forte, e isso é o que importa." A plateia, que observava em silêncio, estava atenta à cena, mas ninguém poderia prever o que aconteceria em seguida. Serginho, com os olhos marejados e a voz embargada, finalmente cedeu ao impacto emocional das palavras de Frei Gilson. Ele abaixou a cabeça tentando conter as lágrimas, mas a emoção foi forte demais. Serginho Groisman, conhecido por sua postura séria e equilibrada, se viu completamente vulnerável diante da intensidade das palavras que acabara de ouvir. A câmera capturou o momento em que ele passou as mãos pelo rosto tentando se recompor, mas não conseguiu. As lágrimas começaram a rolar e Serginho, sem conseguir mais disfarçar sua emoção, soluçou levemente. Era um momento incomum para o apresentador, e todos no estúdio ficaram em um silêncio total, sem saber como reagir. O estúdio estava em total silêncio, enquanto Serginho tentava se recompor. As câmeras capturavam o momento em que ele, visivelmente emocionado, olhava para Frei Gilson, que com sua presença serena aguardava pacientemente. A plateia incrédula observava a cena que se desenrolava diante deles. Era um momento que ninguém esperava. Um apresentador com uma carreira marcada pela leveza e descontração, se entregando completamente à emoção provocada pelas palavras de um frade. Frei Gilson, percebendo a intensidade do momento, se inclinou ligeiramente à frente, colocando a mão sobre a mesa em um gesto de apoio silencioso. Ele sabia que a verdadeira mudança não vem de grandes discursos, mas da empatia e da troca sincera de sentimentos. Serginho, não se envergonhe das suas emoções, disse com suavidade. Nós todos, de alguma forma, carregamos fardos e vivemos em busca de algo que nos faça sentir plenos. Mas o que realmente nos faz plenos não é a ausência de dor, mas a capacidade de reconhecer que, por mais fortes que sejamos, somos humanos com todas as nossas fragilidades. Serginho, ainda com os olhos brilhando de emoção, balançou a cabeça, tentando processar o que estava acontecendo. Ele, conhecido por sua postura animada e segura, nunca imaginou que seria tocado tão profundamente em um ambiente que sempre considerou um espaço para alegria e descontração.
Ele olhou para o público e, com a voz ainda embargada, disse: Eu não esperava que algo assim me tocasse dessa forma. A vida é tão cheia de momentos em que tentamos ser fortes o tempo inteiro. Mas como você disse, Frei, a verdadeira força vem de reconhecer que somos humanos, de abraçar nossa vulnerabilidade. O público, agora mais envolvido com a sinceridade de Serginho, começou a mostrar sinais de empatia. Alguns até secavam as lágrimas discretamente. A cena, que havia começado com um tom descontraído, agora era carregada de uma emoção profunda, algo que ninguém imaginava que aconteceria. Mesmo Frei Gilson, normalmente tão sereno, parecia sensibilizado pela reação de Serginho. Ele não esperava que suas palavras tocassem tão profundamente o apresentador, mas aquilo se tornava um momento de conexão genuína entre ambos. É isso, Serginho, continuou Frei Gilson com uma voz calma e compassiva. Quando conseguimos enxergar a fragilidade do outro e também a nossa, é quando a verdadeira cura começa. Não é preciso carregar o peso do mundo sozinho. A partilha, a compreensão e a aceitação de nossas fraquezas nos tornam mais fortes, não mais fracos. Serginho, tentando se recompor mais uma vez, sorriu com um olhar de gratidão. Frei, você me fez perceber que talvez a força verdadeira esteja em ser vulnerável, em reconhecer nossas limitações e em abraçar as lições que a vida nos dá. Hoje aprendi algo importante, e com certeza isso ficará comigo. O moderador, tentando trazer o equilíbrio de volta ao programa, sorriu e fez uma breve pausa. Isso, pessoal, é o que eu chamo de verdadeira conversa. Às vezes precisamos de um momento de sinceridade para lembrar do que realmente importa. Agora vamos dar a Serginho um tempo para se recompor e seguimos com a nossa conversa. Mas, sem dúvida, este será um dos momentos mais marcantes deste programa. Enquanto o estúdio retomava a calma, a plateia ainda refletia sobre o que acabara de acontecer. As palavras de Frei Gilson não apenas haviam tocado o coração de Serginho, mas também do público, fazendo-os refletir sobre suas próprias vidas, sobre a vulnerabilidade que todos carregam e a força que vem da aceitação mútua. Antes de continuarmos, pessoal, quero trazer à tona algo que está dando o que falar. Tem um livro que está sendo comentado por todos, Manual do Patriota Cristão. Ouvi dizer que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nisso, ou será que isso é só mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia aplaudiu com empolgação. Com olhares curiosos, eles estavam ansiosos para saber o que ele responderia. Esse livro está incomodando justamente porque ele revela aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo. No Brasil, todos da plateia ficaram paralisados. Será que aquilo era verdade? Mas o apresentador continuou. Saiu uma notícia recentemente que a esquerda está tentando censurar esse manual. É verdade isso. A plateia aplaudiu mais uma vez, mas todos ouviram. Em resposta, totalmente verdade. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas? Não é mesmo. Se eles estão com medo, é porque é verdade. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. Muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. O silêncio no estúdio ainda pairava no ar, mas agora com um toque mais suave, como se todos estivessem processando a troca emocional que acabara de acontecer. O jornalista, que antes havia começado com um tom provocador, parecia ter ficado mais calmo, quase tocado pela profundidade do momento. A câmera capturava Serginho, que ainda estava tentando se recompor, respirando profundamente
enquanto as lágrimas secavam em seus olhos. Frei Gilson, com sua serenidade habitual, continuava a olhar para Serginho com uma leve expressão de apoio. Ele sabia que o momento não precisava de pressa ou de mais palavras. Era um espaço de cura, de troca, onde a vulnerabilidade se tornava a verdadeira força. Ele finalmente falou mais uma vez, olhando diretamente para o apresentador. A vulnerabilidade é o que nos conecta, Serginho. Quando a aceitamos, podemos ver o outro de uma maneira mais profunda. Você acabou de nos mostrar isso. Serginho, agora mais calmo e com o rosto ainda marcado pela emoção, olhou para o frade e respondeu: Frei, eu acho que a maioria de nós passa a vida tentando esconder nossas fraquezas como se isso fosse um sinal de fraqueza real. Mas agora eu entendo que reconhecer nossas falhas é, na verdade, o primeiro passo para sermos mais fortes, mais autênticos. As palavras de Serginho ressoaram no estúdio, e o público, que agora estava completamente absorvido pela conversa, refletia silenciosamente. O jornalista, percebendo a importância do que estava acontecendo, interrompeu com uma pergunta mais suave, talvez na tentativa de trazer mais reflexão à conversa. Frei Gilson, como podemos aplicar esses ensinamentos de vulnerabilidade e aceitação no nosso dia a dia em um mundo que exige de nós tantas expectativas de perfeição? Como podemos ser verdadeiramente humanos sem ser julgados por nossa fragilidade? Frei Gilson, com sua voz calma, respondeu imediatamente: A vida não exige perfeição, nunca exigiu. O problema é que estamos condicionados a pensar que devemos ser invulneráveis, invencíveis, quando a verdadeira força vem da aceitação das nossas falhas. Vivemos em uma sociedade onde as redes sociais, por exemplo, nos impõem uma versão idealizada de nós mesmos, mas essa versão não é real. O que realmente importa é como nos comportamos quando caímos, como nos levantamos, como encontramos apoio e amor nas dificuldades. Serginho, agora mais confortável em sua vulnerabilidade, assentiu com a cabeça. Eu acho que isso tem muito a ver com como nos vemos e com o que nos permitimos ser, não é? Às vezes colocamos uma máscara para agradar aos outros, mas no fundo, todos nós temos nossas batalhas internas. Frei Gilson olhou para ele com um sorriso afável. Exatamente. E quando nos permitimos ser humanos, mostramos aos outros que não estão sozinhos em suas próprias lutas. Essa é a verdadeira força, a coragem de ser autêntico, de mostrar quem somos sem medo de julgamento. O ambiente no estúdio estava agora carregado de uma energia diferente. O público, que esperava apenas uma entrevista comum, havia sido tocado por uma conversa sobre humanidade, sobre a importância de acolher nossas fraquezas e de aprender com elas. Serginho, que antes estava com os olhos cheios de lágrimas, agora parecia sereno, como se uma carga tivesse sido retirada dele. O moderador, percebendo o impacto do que estava acontecendo, disse: É incrível ver o quanto essa conversa tocou a todos nós. Às vezes, um simples gesto de abertura, de sinceridade, pode fazer mais do que 1000 palavras. Esse é um momento que vai ficar com todos nós. Serginho, agora mais tranquilo, olhou para a câmera e, com um sorriso sincero, disse: Eu acho que todo mundo em algum momento precisa dessa pausa. E hoje aqui eu percebi que as lágrimas, a vulnerabilidade e até o choro são partes importantes da nossa jornada. Não precisamos esconder isso. Somos todos humanos. O estúdio, que antes estava em um silêncio tenso, agora estava imerso em um clima de reflexão profunda, com a plateia reconhecendo que, mesmo em um espaço público, todos têm suas vulnerabilidades, e que essas fragilidades são o que nos tornam verdadeiramente fortes. O estúdio, antes tenso e repleto de expectativa, agora estava em um estado de contemplação silenciosa. Serginho, visivelmente mais leve e em paz consigo mesmo, estava em sintonia com as palavras de Frei Gilson. O impacto do que foi discutido começava a se espalhar não só pelo ambiente, mas também pelos corações de todos os que estavam assistindo. Frei Gilson, ao perceber a mudança no clima, continuou aproveitando o momento de introspecção que havia sido gerado. É importante, Serginho, que cada um de nós perceba que a verdadeira cura vem da aceitação de quem somos, do que sentimos. A vida não se trata de acumular conquistas, de construir uma imagem perfeita.
A verdadeira realização está em nos conhecermos profundamente, em abraçar nossa humanidade com todos os nossos altos e baixos. Serginho, ainda tocado, olhou para o público e disse com a voz mais tranquila: Eu passei a vida tentando esconder muitas coisas, buscando ser uma versão ideal de mim mesmo. Mas o que percebo agora, depois de ouvir o Frei, é que essa versão ideal que a gente busca, na verdade, é uma armadilha. Todos nós temos os nossos dias difíceis e tudo bem admitir isso. Não precisamos ser perfeitos para ser importantes. Não precisamos esconder nossas fraquezas para sermos fortes. A plateia silenciosa até então começou a se mover. Alguns rostos estavam úmidos, outros em reflexão profunda. Frei Gilson, com um olhar de aprovação, respondeu calmamente: Cada um de nós carrega sua própria cruz. Não há vergonha em sentir, dor em ser vulnerável. A dor, a tristeza e até as lágrimas são partes do processo humano. Elas não nos definem como fracos, mas como pessoas que têm coragem de enfrentar o que é difícil de aprender e seguir em frente. O jornalista, observando o momento de conexão genuína entre Frei Gilson e Serginho, foi cauteloso ao tentar manter a conversa fluindo. Mas como podemos aplicar isso no dia a dia? Como podemos abraçar nossa vulnerabilidade em um mundo que frequentemente nos exige perfeição, sucesso e uma imagem pública imaculada? Frei Gilson respondeu com leveza: A chave é aprender a ser autêntico. Não se trata de ser fraco, mas de ser real. A sociedade precisa entender que é normal não ter todas as respostas. Quando conseguimos ser genuínos, abrimos espaço para que os outros também se sintam seguros para ser quem são. Isso cria uma rede de apoio, uma humanidade compartilhada. Serginho, olhando para o frade agora com mais clareza do que antes, falou: Eu acho que quando começamos a viver de forma mais genuína, começamos a entender os outros de maneira mais profunda também. A gente se conecta de uma forma mais humana, sem julgamentos. E no fim, é isso o que importa, não é? Exatamente, respondeu Frei Gilson com um olhar gentil. O que importa é a conexão, a compreensão mútua, e a única maneira de realmente entender o outro é primeiro entender a si mesmo, aceitar suas próprias fraquezas e saber que juntos podemos construir um mundo mais solidário e empático. O estúdio, agora impregnado por uma aura de reflexão profunda, estava em completo silêncio, enquanto os participantes digeriam o impacto das palavras de Frei Gilson. As câmeras capturavam o momento com precisão, e todos no estúdio sabiam que estavam testemunhando algo significativo, algo raro. Serginho, com um sorriso sereno e os olhos ainda brilhando de emoção, disse para a plateia e para os telespectadores: Nunca pensei que uma conversa simples, uma conversa que começaria com um tema qualquer, pudesse se tornar algo tão profundo. Hoje eu aprendi que ao nos permitirmos ser vulneráveis, ao compartilharmos nossos sentimentos e dores, podemos nos tornar mais fortes, mais humanos. Ele virou-se para Frei Gilson, agradecendo de coração: Obrigado, Frei, por me lembrar que ser humano é estar em constante evolução, e que sim, a vulnerabilidade é nossa verdadeira força. A plateia então explodiu em aplausos, reconhecendo a profundidade e a beleza do que acabara de acontecer. Serginho Groisman, o apresentador que sempre foi conhecido pela leveza, havia se mostrado profundamente humano e tocado pelas palavras de Frei Gilson, que com sua sabedoria trouxe uma lição de vida para todos. A plateia, ainda aplaudindo o momento de conexão e vulnerabilidade, estava agora envolta em uma aura de reflexão e entendimento profundo. O que começou como uma simples entrevista se transformou em algo mais, algo que tocou o coração de todos, os presentes não só no estúdio, mas também nos lares dos telespectadores. O estúdio, que estava repleto de luz e risos no começo, agora estava mais sereno, como se todos estivessem imersos no peso das palavras trocadas. Frei Gilson, que parecia estar completamente em sintonia com o momento, olhou para Serginho e, com um sorriso genuíno, disse: Serginho, a verdadeira transformação começa quando nos permitimos ser vulneráveis. Isso é o que cria espaços para a cura tanto pessoal quanto coletiva. Quando aceitamos as nossas fraquezas, é como se estivéssemos abrindo uma janela para a verdadeira força que reside em todos nós. As pessoas não são apenas fortes pelas
Coisas que fazem, mas pela maneira como enfrentam seus próprios limites e medos. Serginho, que agora estava mais calmo e reflexivo, assentiu lentamente, como se absorvesse cada palavra. É impressionante como a vida às vezes nos dá exatamente o que precisamos na hora certa. Eu nunca imaginei que um simples programa de TV, que é uma plataforma de leveza e descontração, pudesse se tornar uma experiência tão profunda, tão transformadora. O jornalista, agora tocado pelo que estava acontecendo diante dele, perguntou, com uma voz mais suave: Frei, como podemos aplicar essa verdadeira força que vem da vulnerabilidade na sociedade em geral, especialmente em um momento em que as redes sociais e a pressão para sermos sempre perfeitos parecem dominar nossas vidas? Frei Gilson sorriu e respondeu com calma: a sociedade precisa entender que não existe perfeição. A busca incessante por uma vida perfeita, sem falhas, sem dores, nos distancia da nossa essência. Precisamos cultivar um espaço onde as pessoas possam se expressar livremente, sem medo do julgamento. Quando aceitamos nossas vulnerabilidades, estamos não só aceitando a nós mesmos, mas também dando permissão para que os outros façam o mesmo. Só assim conseguiremos criar um ambiente de verdade e empatia. Serginho, visivelmente tocado, olhou para a câmera e disse com sinceridade: eu pessoalmente sempre procurei transmitir uma imagem de equilíbrio e leveza, mas hoje aprendi que às vezes mostrar nossa fragilidade é o caminho para alcançar a verdadeira força. Não temos que esconder nossas emoções ou inseguranças. Devemos abraçá-las e entender que elas fazem parte do que somos. A plateia, ainda em um estado de introspecção, agora sentia uma conexão mais profunda com o que estava sendo discutido. A conversa, que começou como uma entrevista tradicional, havia se transformado em uma aula de vida, uma lição sobre humanidade e aceitação. Cada palavra de Frei Gilson e Serginho parecia tocar um lugar íntimo de cada um, fazendo-os refletir sobre a importância de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros. O moderador, tentando fechar o programa com uma última reflexão, disse: hoje vimos algo muito especial. Não foi apenas uma conversa sobre vulnerabilidade, foi uma lição sobre como as nossas fraquezas podem se tornar a nossa maior força. A verdadeira força não está em ser invulnerável, mas em ser capaz de reconhecer e lidar com nossas limitações com coragem e autenticidade. O público, visivelmente emocionado, aplaudiu de forma calorosa. Serginho, ainda tocado, se levantou para agradecer a todos e, com um sorriso genuíno, disse: quero agradecer a Frei Gilson por essa lição tão profunda. Hoje aprendemos todos juntos que a verdadeira força está na vulnerabilidade e que, quando abraçamos nossas emoções, nos tornamos mais humanos e, paradoxalmente, mais fortes. O programa, que começou com uma conversa descontraída e leve, terminou com uma reflexão profunda que tocou todos os presentes. Serginho Groisman, conhecido por seu jeito leve e brincalhão, havia se mostrado vulnerável de uma forma que ninguém poderia imaginar. Frei Gilson, com suas palavras sábias e cheias de empatia, guiou o apresentador e a plateia para uma compreensão mais profunda sobre a importância de abraçar a vulnerabilidade e reconhecer nossas fragilidades como fontes de verdadeira força. Serginho, com os olhos ainda brilhando de emoção, olhou para a câmera e disse: eu não sei exatamente o que mais dizer, porque hoje, neste momento, todos nós aprendemos algo fundamental. Não precisamos esconder as nossas fraquezas, devemos aceitá-las, entendê-las e, mais importante, compartilhá-las. A verdadeira força está em ser autêntico, em nos permitir ser humanos. Frei Gilson, com um sorriso sereno, fez sua última reflexão. A vulnerabilidade é a chave para nos conectarmos com os outros de forma verdadeira. Quando aceitamos quem somos com todos os nossos medos, inseguranças e falhas, somos mais fortes, porque não vivemos mais com medo de sermos julgados. O moderador, visivelmente emocionado, fez a última despedida. Esse é o tipo de conversa que muda a nossa forma de ver o mundo e de nos ver. Hoje todos nós aprendemos que a força verdadeira vem da aceitação de nossas fragilidades e da coragem de ser quem realmente somos. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse momento incrível. Agora queremos saber de você.
O que achou dessa conversa emocionante entre Serginho Groisman e Frei Gilson? Como você lida com suas próprias vulnerabilidades? Deixe seus comentários abaixo e compartilhe sua experiência com a gente. O que você aprendeu com esse momento de troca e reflexão? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos continuar essa conversa, porque o verdadeiro aprendizado nunca acaba. Nos vemos no próximo vídeo.